O tema da mensagem dessa manhã eu colocaria como visão espiritual e miopia espiritual. Eu queria perguntar para saber quantos aqui usam óculos. Óculos de correção, não é óculos de sol. Quem precisa de óculos de correção aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau! E nem todo mundo está usando, né? 7 comigo. Tá. A irmã tem ali. A Mary não está aqui, ela também precisa de um, mas quase não usa. Bom, isso já aconteceu comigo também. Eu passei 10 anos da minha vida precisando usar óculos, digamos assim, teoricamente, só que eu não sentia falta e não usava, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu era da idade do Kevin, eu fui ao oculista porque não gostava de ficar no escuro, no claro. Às vezes a claridade me incomodava. E minha mãe, preocupada, como sempre, me levou no oculista. E aí ele me deu lá uma receita de 0,25 em cada um, que é mínimo, né? Mas não sei se chamava astigmatismo ou miopia. Eu entendia que era astigmatismo. Mas seja o que for, assim, para mim, eu não sentia diferença. O óculos escurecia quando eu estava na claridade, né? E depois ele voltava ao normal, só que não era algo que me fazia falta. Então, obviamente, né, como uma criança, vai aqui, tira o óculos, põe ali. Um dia, saindo da escola, né, como o Kevin também gostava muito de futebol, eu fui jogar bola com os meninos ali na porta da escola, na rua, e deixei o óculos em cima do muro. E, né, depois que terminou o jogo, peguei o ônibus para ir para casa. Quem disse que eu me lembrei dos óculos? E no dia seguinte, onde estavam os óculos? Já não estavam em cima do muro. A diretora falou lá na escola, mas ninguém encontrou. E eu fiquei sem óculos, porque o óculos custou caro. E meu pai falou, se for para eu gastar dinheiro outra vez com você e você perder, então eu mesmo dei uma ajudinha. Meu pai falou, não pai, não gasta dinheiro não, eu não preciso de óculos. Mas sabe, irmãos, passaram-se 10 anos. Quando eu estava com a idade de 20 para 21 anos, eu estava entrando na faculdade e como no segundo grau as salas de aula eram pequenas e quase não tinha necessidade de ver o quadro distante. Mas lá na faculdade a sala era grande e eu, como gostava de sentar mais atrás, eu comecei a ter dificuldade de enxergar o que o professor escrevia no quadro. E aí então eu me dei conta de que realmente eu precisava de óculos. E quando eu fui, eu menti. Na realidade eu não tinha 0,25, eu tinha meio grau em cada um. Mas mesmo assim não me fazia falta. Mas quando eu fui ao oculista, para minha surpresa, eu estava com 1,5 grau. Triplicou, entendeu? A minha necessidade de um óculos para miopia. Então, eu ordenei o óculos e passei a usar óculos e de lá para cá, ele é meu companheiro inseparável. Realmente, eu quase não esqueço meu óculos em lugar nenhum, porque quando eu saio na rua, eu já percebo que eu preciso dele, então eu não esqueço. Hoje eu creio que já tenho 1,75 ou 2, não sei quanto, mas isso eu herdei da minha mãe, porque ela tem miopia, acho que ela tem 2,5, né? Ela tem mais do que eu, mas eu herdei isso da minha mãe. Bom, falando sobre miopia espiritual, o que seria a miopia espiritual? E o que é ter uma visão espiritual? Olha, é triste quando você não enxerga. E eu um dia voltando para casa, né, uma historinha só para a gente começar. Eu voltando para casa uma vez lá em Belo Horizonte, saí com minha mãe. Ela tinha um Fusquinha bem legal, o último que saiu, 1986. E estava novinho o Fusca, né? Isso foi nos anos 90, 91. E eu saí com minha mãe e voltando para casa, esse dia realmente eu esqueci os óculos. Por algum motivo eu deixei os óculos em casa. E minha mãe era muito comum esquecer óculos. Ela perdia óculos muito, um atrás do outro. Ainda que ela tinha 1 grau maior do que o meu, mas ela
ela esquecia, ela não tinha um lugar exato para colocar os óculos e acontecia isso. E esse dia coincidiu que nós estávamos trazendo o carro para casa, lá da cidade industrial. O Washington conhece Belo Horizonte, então você sabe, uma região lá do Eldorado, para o lado de lá. A gente vinha pela Via Expressa e, obviamente, eu precisava ver as placas, porque já tinha mudado ali, colocaram, né, um metrô em alguma área lá e tal, e eu estava morando em Petrópolis e não conhecia bem mais aquela região, e minha mãe também não. E aí, quando a gente voltava, né, 2 míopes tentando enxergar a placa, e eu me lembro muito bem que eu olhei e vi, falei, mãe, tem que procurar a placa para o centro, né, do centro da cidade, para a gente voltar, porque ela morava próximo do centro da cidade. E então eu vi de longe uma placa, parecia centro. Aí eu falei, olha, eu acho que aquela é centro. Ela, não, é centro mesmo. E nós entramos, mas era metrô. Então a gente não conseguiu, depois tivemos que dar voltas até chegar em casa. Mas, irmãos, olha, é interessante que na vida espiritual acontece isso. Muitas vezes a gente olha uma coisa e a gente pensa assim, é aqui, a direção não é isso mesmo. Mas nós precisamos de óculos espirituais para podermos enxergar o que está na frente, não é? E assim, buscando a Bíblia, né, alguns personagens da Bíblia, eu selecionei 7 personagens, que vão variar de alguns míopes espirituais e outros com uma visão espiritual bem clara. Não sei se vai dar tempo da gente ler, eu não vou ler todas as passagens, nós vamos comentar um pouco sobre eles, dependendo do tempo a gente até fala de outros, porque tem muitos na Bíblia, mas nós vamos fazer uma pequena oração antes de abrirmos a palavra de Deus, tá bem? Nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dás de podermos abrir a Tua santa palavra nesse Teu santo dia. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos mostras tantas coisas boas e nos ensina. E queremos Te pedir, Pai, que nos ajude, nos guie, nos oriente. E agora, Senhor Jesus, que nos inspire para podermos entender a mensagem desta manhã. Amém. Tudo isso Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A primeira passagem, o irmão Eliseu já leu. Gênesis 12, versículo 1. E o primeiro personagem é Abraão. Abraão, nós não poderíamos chamá-lo de míope espiritual. Eu acho que Abraão tinha uma visão espiritual bem ampla, bem clara. Vamos ver o que fala Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha, irmãos, eu tenho uma Bíblia de letra minúscula, mas eu quero falar para vocês que eu sou míope, eu não enxergo de longe, mas de perto eu não preciso de óculos. Aliás, sem óculos é até melhor para eu ler. Então, essa Biblinha aqui, olha, é um desafio para mim. Quer dizer, não é, né? Mas se ficar de longe, aí já é. Não, eu posso ler sem óculos, até vou tirar meus óculos aqui. Pode esquecer. Não, eu não esqueço, porque aqui, olha, eu olho, eu enxergo todo mundo, mas um pouquinho embaçado. Mas a Bíblia eu posso ler. Irmão, eu escutei sua frase, hein, irmão? Então, 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha, quando fala assim, vai para a terra que te mostrarei, a gente pode entender que Deus mostrava as coisas para Abraão, né? E Deus, em algumas partes aqui desse mesmo capítulo, a gente pode ver que Deus inclusive apareceu a Abraão e falou, olha, é aqui que você vai ficar, não, aqui não é, vai mais para frente. Então, irmãos, Abraão, eu poderia dizer que foi um personagem que teve uma visão espiritual muito clara. Abraão, na realidade, ele
é conhecido como o pai da fé. E essa palavra fé está relacionado com a visão espiritual. Por quê? Quando eu tenho fé, eu posso enxergar além do que a gente vê na nossa frente, né? Então, quando você analisa a vida de Abraão, você vê que ele tinha fé, porque ele saiu de um lugar, imagino que aqui fala junto com seus parentes, né? Vivia lá tranquilo, tinha, digamos, segurança, né? Porque qualquer coisa estava ali um vizinho, estava ali um amigo para poder observar. E falando em observar, eu acho que vocês devem estar achando estranho eu sem óculos, né? Eu quase não fico sem óculos e, inclusive, eu preciso trocar esses óculos, já não estão bons, mas anyway, vamos seguir. Abraão, quando ele sai da sua terra, ele saiu com fé porque ele sabia que Deus tinha um lugar preparado para ele. Não importava se chegar lá, quem sabe ele ia ver coisas assim, aparentemente não muito boas, mas quando Deus fala para ele assim, sai dessa terra e vai para outra terra, Abraão tinha fé suficiente para falar, ok, Deus quer algo melhor para mim do que eu estou tendo aqui nessa terra, e foi para lá. Ou Deus tinha uma missão para mim, não importa. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi acompanhado por um dos seus parentes que viviam lá com ele. Não sei, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas quem sabe, né, esse é o segundo personagem, e esse personagem, né, nós vamos analisar se ele era míope espiritualmente ou se ele tinha uma visão boa. Esse personagem era Ló. Aparentemente, parece que Ló, ele viu algo no futuro e falou assim, sabe, esse meu tio é um tio de fé. Deus falou para ele mudar daqui, sabe o que? Eu acho que eu vou com ele também, porque se Deus tem uma bênção para ele, se eu estou com ele, eu vou ser abençoado também. Eu imagino que Ló deve ter pensado algo assim, e Ló decide então ir com Abraão, né? E vai para essa outra terra. Só que chegou em determinado momento, eles estavam lá em um local, e essa coisa de estar junto, né? Abraão era rico, tinha os seus servos, tinha os seus animais, e Ló também tinha os seus servos e os seus animais, mas eles começaram a entrar em conflito, né? Talvez brigando, não, esse espaço aqui é meu, não, essas ovelhas suas estão vindo para o lado de cá. Não sei o que aconteceu, mas com esse problema, esse conflito entre eles, eles tiveram que se separar. E então, o que Abraão faz? Ele dá oportunidade a Ló para poder ver, então, e escolher aonde ele queria ir. Então, nós vamos ler a segunda parte, né, o segundo versículo dessa manhã. Está aqui em Gênesis também, no capítulo 13. Eu creio que é o versículo, deixa eu ver aqui, de 10 a 13. Ok? Quando você vê no versículo 10, diz assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Vamos parar aí um pouquinho. Ló, o que ele fez? Levantou os olhos e olhou, né? Quando ele viu a campina do Jordão, e irmãos, eu imagino assim, uma cidade bem bonita, né? Modéstia à parte, né? Eu gosto de Belo Horizonte. Lá tem um mirante, né? Que eu levei a Mary quando a gente namorava, né? Eu olhava lá por cima, assim, toda a cidade, algumas vezes. E quando você olha do mirante lá, do alto da Avenida Afonso Pena, você vê toda a cidade. E é bonita a visão, né? Então eu achava bonito aquela visão. Só que eu vou falar para vocês, irmãos, né? Gosto de BH, mas eu não gostaria de voltar para lá se a gente fosse voltar para o Brasil. Eu já decidi isso com a Mary. Por quê? Uma cidade que já está muito violenta, já tem muitos problemas e não seria meu plano. Mas, obviamente, Deus é que sabe a nossa vida, né? Mas eu imagino que Ló olhou e viu a campina do Jordão. E ele achou bonito e falou, puxa vida, eu quero esse lugar aqui. Não sei se já tinha fama de violência lá em Gomorra. Quem sabe já até ele tinha ouvido escutar um pouco do povo de lá, mas ele se encantou pelo que ele viu. Então, olha, esse é um dos pontos que a gente queria falar um pouquinho hoje.
Muitas vezes a gente olha e o que a gente vê não é exatamente tão bom como parece. Ok, nós já sabemos o restante da história, né? Ló foi para Sodoma e Gomorra, Abraão foi para um lugar provavelmente mais feinho, entendeu? Menos atraente, mas quem estava mais seguro? Quem escolheu o melhor? Abraão, porque Ló depois teve que sair de lá, deixou os genros dele, separou a família, a mulher dele ficou no meio do caminho, nós já sabemos os problemas e as consequências, né? Deus salvou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, mas infelizmente ele sofreu essas consequências por causa, quem sabe, de uma miopia espiritual, né? Vamos colocar dessa forma. Ok, vamos passar para o outro personagem. 1 Samuel 16, 6, antes. Juízes 14, de 1 a 3. Essa é a história de Sansão. Não sei se a gente precisa ler, né? Mas nós vamos ler, porque é bom ver o que fala exatamente a palavra de Deus. Juízes 14, de 1 a 3, nos fala da história de Sansão. Nós já sabemos as escolhas, né? Ou a escolha que Sansão fez. Alguém já tem aí essa passagem? Alguém poderia ler para ter? 14, de 1 a 3. E desceu Sansão a Timnaté, e vendo em Timnaté uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnaté, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Tá vendo aí o problema, né? Toma-me essa, porque ela agrada aos meus olhos. Irmãos, é até curioso, porque sábado passado a gente estava ali no almoço, né? Não sei quem estava no finzinho da mesa do lado de cá. A gente estava falando sobre isso, sobre julgo desigual, né? E alguns falavam: não, acho que tem que ser assim, o julgo desigual é assim. Mas esse é um problema que acontece muitas vezes no nosso povo. Quando a gente fala em julgo desigual, a gente está falando de você escolher um companheiro ou uma companheira que não é da sua fé, né? Claro que Deus é tão misericordioso que mesmo quando uma pessoa faz uma escolha assim, ou mesmo que seja involuntário, né? Uma pessoa que não conheceu a palavra de Deus, escolheu alguém de uma fé diferente, Deus é tão bom que muitas vezes essa pessoa torna-se uma bênção na sua vida. Então eu digo que o julgo desigual é algo que existe, mas Deus tem os seus planos, né? Eu não gosto de entrar muito e ser taxativo com relação a isso. Conheço pessoas que vieram, até mesmo o casal que veio aqui, né, no sábado passado. O senhor não era adventista e a esposa era. No entanto, hoje ele é uma pessoa que parece ser mais dedicado a Deus do que ela. Mas, bom, no caso de Sansão, nós sabemos que ele realmente buscou uma companheira num local onde não deveria. Pessoas que eram inimigos do povo de Deus, e ele foi lá e queria aquela que agradou aos seus olhos. Poderíamos chamar Sansão de quase um cego espiritual, né? Porque como não vê, com tantas provas, e quando a gente lê a história, né? Tantas vezes que a mulher demonstrava que estava querendo colocá-lo em perigo, não é? E muitas vezes, e por várias vezes, ele caiu, né? E não pôde ver além daquilo que era a aparência daquela jovem. Irmãos, é interessante isso, que eu gosto de colocar às vezes experiências pessoais nas minhas mensagens. E a Mary não gosta muito que fala no nome dela, às vezes, dependendo do que eu vou falar, ela fica assim,
né? O Brian fica preocupado. Quando eu falo o nome dele, ele fica preocupado. O que ele vai falar agora de mim? Mas eu gosto porque com as nossas experiências a gente aprende muita coisa, né? Eu creio que ela não vai ficar chateada não, porque o que eu vou falar aqui, ela já sabe, eu já falei várias vezes e eu falo publicamente. Só que eu não vou falar muito não, porque eu vou deixar um pouquinho para o culto, né? Que esse ano nós estamos completando 25 anos de casado. Então eu tenho que guardar algumas coisinhas para falar naquele dia. Mas só queria falar, irmãos, que a Mary é uma pessoa, né, que eu conheci e era uma jovem, e é uma jovem bonita até hoje, né? Mas não foi pela sua aparência física que me atraiu, né? Eu estava num colégio interno, vocês imaginam, lá no IPAI, com várias pessoas e moças de diferentes lugares, diferentes aparências. Eu não diria que a Mary era a mais bonita de todas, mas eu enxerguei algo na Mary que eu não enxerguei em nenhuma das outras. Só que não estava aparentemente assim, porque eu só descobri depois que eu comecei a conversar com ela. Entende? Ou seja, aparentemente, né, era uma moça bonita. Mas depois que eu comecei a conversar, eu falei assim, puxa vida, mas uma moça de 18 anos tem tudo isso na cabeça e pensa assim. Eu não pude ter dúvida de que ela seria minha companheira. Amém? E eu creio que naquele momento a minha miopia, né, que eu ainda não usava óculos, não, já usava, né, mas eu pude ter uma visão assim no futuro. Irmãos, olha, essa foi só um pedacinho da nossa história. Até parece que tudo foi mil maravilhas, mas até hoje, com todas as dificuldades que nós passamos, eu tenho certeza de que Deus me deu uma visão naquele momento. Amém. Eu pude ver no futuro e falar assim, não, essa é a companheira que eu preciso, porque ela vai me apoiar na minha fé, sabe? Ela vai me ajudar quando eu estiver meio fraco, né? E ela me ajuda assim, amém? Por isso. Bom, vamos passar para outro personagem. 1 Samuel 16, 6 e 7. 1 Samuel 16, 6 e 7. Nós vamos falar exatamente de Samuel. Essa passagem é bem conhecida. E eu gostaria de ler esse versículo porque ele fala muito de uma das nossas debilidades, né? Dessa debilidade que nós temos. Qual é o contexto aqui? Samuel foi à casa de Jessé. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. O contexto aqui é que Samuel era o profeta. Ele foi designado por Deus para ir à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. O rei de Israel era Saul e Deus falou, olha, é um dos filhos de Jessé. Interessante como é que Deus fala, né? Deus nos dá orientação, mas às vezes Ele não nos dá assim tudo em mínimos detalhes. Essa semana a gente estava fazendo um estudo na casa da irmã Sinara e do Bruno, né? E o Bruno perguntou para nós, por que na Bíblia não está assim tudo mais explicado um pouco? A gente estava falando do Apocalipse, né, que tem muitos símbolos. Então a gente comentando sobre isso falou, olha, Deus tem um propósito. Então ele sabe que se tivesse tudo muito bem claro, as pessoas iam tratar de destruir a Bíblia. Talvez algumas pessoas iriam até procurar fazer o que é a vontade de Deus, mas sem a fé necessária. Então eu creio que Deus tinha um propósito quando Ele falou. Ele poderia dizer, olha, você vai lá, você vai ver um jovem que é assim, o nome dele é Davi. Pronto, entende? Você vai ungir. Mas Ele falou, olha, é um dos filhos de Jessé. Vamos ler o que está escrito aqui. Então, 16, 6 e 7. Diz assim, sucedeu que entrando eles, ou seja, aqui começa a entrar os filhos de Jessé, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por quê? Porque ele viu Eliabe e falou, não, é esse aí.
Você já ouviu falar que os reis antigamente, por exemplo, Saul, qual que era a aparência de Saul? A Bíblia menciona: Forte, né? alto, forte, bonito, né? Agora, engraçado, a gente sempre imagina Davi como feinho, baixinho, mas não, a Bíblia fala que ele era bonito, só que ele não era talvez tão formoso assim como Eliabe, né? Que foi o primeiro que entrou. O povo de Israel tinha orgulho de ver Saul, entendeu? Com a aparência dele, imagino que ele falava bonito, devia ter uma boa presença, mas infelizmente ele se desviou dos caminhos de Deus, né? O político às vezes engana a gente, né? O político é assim também. Às vezes a aparência, né? A eloquência para falar, né? Eu não quero citar nomes, mas lá no Brasil a gente já teve alguns assim que decepcionou bastante depois que eles foram atuar, né? Vários. Então, mas olha, o que Deus então fala para Samuel quando ele vê a Eliabe? Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém. Amém? Ou seja, aqueles que passaram ali, né, vieram um e outro e outro e outro. Depois, mais na frente, a gente vê quando Samuel fala: não tem mais ninguém, aí Jessé fala: não, tem um mais novo, né? Eles sempre davam mais importância aos mais velhos, né? O primogênito. Então, não, tem um mais novo, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Não, então traz ele aqui. A gente não pode comer sem que venha ele. E quando ele vem, Deus fala para Samuel: é esse, ungiu. Né? Que interessante. Deus vê o coração, a gente não vê. Bom, outro, né? Faltam só 3. 2 Samuel 11, de 2 a 5. Agora é a vez de Davi. Como que a Bíblia é interessante, né? A gente vê que Davi se destacou entre os seus irmãos, foi o mais ali, né? Foi o escolhido por Deus, e nós não temos dúvida que Davi foi um grande rei. Eu acho que se hoje você vai no povo judeu que está aqui bem pertinho de nós e pergunta para eles qual o personagem, qual o rei mais importante da história de Israel, eles vão falar Davi, entendeu? Tem a estrela de Davi e tal. Então, olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que maravilha. Mas só que Davi um dia ficou míope também espiritualmente. Vamos ver essa parte. 2 Samuel 11, de 2 a 5. Essa história nós já conhecemos, né? Eu acho que eu não vou precisar ler todos os versículos para a gente avançar um pouquinho. Davi estava na sua casa, né? O contexto da história é esse. Ele estava ali, talvez no dia errado. Por quê? Porque o povo estava guerreando, né? Normalmente quando o povo vai à guerra, onde está o rei? Está com eles lá, né? Não sei por que motivos, mas Davi não foi. Então ele já estava no local errado, fazendo nada, né? Quando a gente também... Mente vazia, oficina do diabo. E ali no versículo fala, né, que ele passeando no terraço do seu palácio ali, né? Eu creio que naquela época não existia óculos, mas ele não precisava de óculos, né? Eu acho que ele não era míope fisicamente, mas espiritualmente ele não pôde enxergar as consequências do que ele pensou, né? De repente ele vê a Betseba banhando-se e começa a maquinar algo na sua cabeça, né? E ele, nesse momento, irmãos, eu chamaria o seguinte: você já viu o ditado de que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Esse é um ditado bem correto, porque ele às vezes poderia até imaginar, mas ele não queria enxergar o futuro. Ele não queria pensar: e se acontecer isso? E se eu desagradar a Deus? Assim como foi José, não é? Que exemplo de José, né? Como eu poderia pecar contra o meu Deus? Mas Davi não pensou assim não, ele não queria nem enxergar o futuro, ele só pensou naquele momento, né?
e nós já sabemos as consequências, né? Ele acaba depois sendo um adúltero, um assassino, por causa daquele momento que ele pensou só ele só viu o que estava na sua frente, ele não pôde ver além. Irmãos, tem um outro personagem que eu não coloquei na lista dos 7, mas eu gostaria de mencioná-lo também. Está um pouquinho antes desses personagens que a gente falou, mas é tão interessante como a Bíblia nos mostra coisas e lições espirituais, não é? Um deles foi Esaú. Satanás, ele trata de nos tentar com os nossos sentidos, né? Visão, olfato, né? Sabor, né? O paladar. Então, o tato, exatamente. A audição, o que ouvimos. É interessante como que a Bíblia nos mostra, e a Bíblia não mostra só os que tiveram sucesso, não. Mostra os que caíram para que a gente possa aprender. Esaú é o outro personagem que eu estava pensando. Esaú, quando ele chega da sua caça, né? Quando ele chega em casa, ele sente o cheiro da comida e ele, com certeza, deve ter olhado e falado: puxa vida, eu não posso resistir a esse prato. Será que isso acontece com a gente às vezes? Sim. Às vezes acontece, né? Mas Esaú, então, naquele momento, ele pensa, né? Ele fala: puxa vida, eu dou qualquer coisa para comer essa comida, né? E foi o que a proposta dele para Jacó, né? E Jacó, né? Inteligente, né? Pensava lá na frente. Jacó foi e falou assim: ok, então me dá a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura. E qual foi a resposta de Esaú? Ah, não, já estou quase morrendo aqui de fome. Para que vai servir essa primogenitura? Não, está feito o negócio, me dá o prato aí. Entendeu? Hã? Jura-me primeiro. Jura-me, exatamente. Jacó falou: não, você jura que você... Não, está fechado o negócio. Né? Só que depois, lá na frente, né, a gente já sabe a história, né? Jacó recebe a bênção de Isaac, do primogênito, que não era ele, mas que foi negociado, e Esaú então fica com a outra parte. Claro que Deus tinha um propósito na vida de Jacó e de Esaú, mas essa lição é interessante para nós, porque se a gente pensa na nossa vida hoje, será que em alguns momentos da nossa vida nós não estamos trocando um prato de lentilhas do dia a dia por algo muito mais valioso no futuro? Vocês já pensaram nisso? Vocês jovens, aqui só tem o Brian e o Kevin, né? Assim, todos somos jovens, mas mais jovenzinhos. Jovenzinhos. Crianças, claro. Crianças? What are you talking about? Não, o Brian não quer ser mais chamado de criança. Desculpa, ele já é A voz está mais grossa. Né? Não, ele já não é mais criança. Eu entendo, filho. Mas vejam bem, eu queria falar para vocês também. Vocês já pensaram que muitas vezes a gente tem algo na nossa frente que nos atrai e você quer aquela coisa, mas você não pensa nas consequências que podem vir? É rápido. Então é importante que a gente pense nisso. Essa semana, faz mais de uma semana, nós recebemos uma notícia muito triste lá em casa. Um jovem que é meu parente de 3º grau, né? Ele é sobrinho, nem é sobrinho, na realidade ele é um primo segundo do Rafael. Então ele é um primo de 3º grau meu, né? É neto de uma prima minha. Wait, so he's my first cousin? Não. No? Ele é o quarto. The fourth? Ok, não vamos fazer o cálculo agora, não importa, mas é um parente meu. O que aconteceu é que ele esteve envolvido no mundo das drogas, né? Infelizmente. E desde uma idade tenra, vamos dizer assim, eu não sei que idade ele começou, mas desde novo entrou nesta vida, né? Ele tinha problemas, claro, no seu lar, né? Não tinha a presença do seu pai com ele, né? Ele tinha a presença da mãe, mas também, né, coitada, não tinha a capacidade de poder suprir, e principalmente a preparação espiritual que nós sabemos que que é muito importante. Ela não tinha isso. Era muito jovem também.
E aconteceu que agora, há pouco tempo, com 18 anos de idade, ele foi encontrado morto. E ainda não se sabe quem foi, mas nós sabemos que no mundo onde ele vivia, os lugares onde ele frequentava, certamente, né, isso foi uma consequência que nós sabemos que vem. Né? A pessoa às vezes não enxerga o futuro, às vezes até vê, mas não consegue voltar. Então, por isso, jovens, quando você vê algo que pode parecer atraente, né? Eu falei aqui das drogas, mas tem muitas outras coisas, que alguém um dia pode falar para você, olha, isso aqui é muito interessante. Pense lá na frente. Lembre-se das histórias de insucesso de muitas pessoas que causam problemas, trazem tragédias na vida das pessoas, né? Bom, o penúltimo personagem, esses dois últimos são personagens que eu vou falar da sua visão espiritual, né? Um dos personagens da Bíblia, né, uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, nos menciona um personagem. Tem algum de vocês aqui que tem o nome dele? Como vocês sabem disso? Eliseu. O irmão Eliseu vai ficar feliz de ter o nome dele, porque foi um profeta realmente de Deus. Na semana passada, quem ficou feliz foi o César, né? Porque o versículo bíblico, né, a leitura bíblica foi: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí, trabalhando com ele nessa semana, ele falou assim: mas a mensagem foi boa, mas até agora eu não recebi nada, ninguém me deu nada. Mas Deus sim, viu, César? Você recebeu o seu salário essa semana. Até aquele que estava atrasado, ele chegou, né? Então, foi cumprida a palavra, amém por isso. Então, mas a passagem de Eliseu que nós vamos ler está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 11 a 17. 2 Reis 6, de 11 a 17. São 6 versículos, mas eu só estou dando a passagem, mas eu vou resumir aqui o contexto. Olha, quem era Eliseu? Né? Eliseu era o profeta de Deus. E nessa ocasião aí, o rei da Síria estava procurando encontrar Eliseu, procurando encontrar o povo de Israel. Eles eram inimigos de Israel. E o rei da Síria, quando ele chega naquele momento, quando ele conversa com os seus ajudantes ali, ele fala: o que está acontecendo que eu vou buscar o povo de Israel e vou no lugar onde me informaram que eles estão, e chega lá e eles não estão mais, né? Depois eles vão para outro lugar, chega lá naquele lugar, cadê o povo de Israel que estava aqui para a gente atacá-los? Eles não conseguiam encontrar o povo de Israel. Por quê? Aí o rei da Síria falou: não, eu quero que você descubra quem é de nós aqui que é o espião que está indo contar para eles que nós estamos indo para lá, porque tem que ter alguém, um informante no nosso meio. E aí alguém lá no meio do povo sírio falou: não tem nenhum aqui que está traindo você, não tem nenhum informante aqui não. O problema é um tal de Eliseu que tem lá. Esse é o cara, ele até o que você pensa ele já sabe. Você pensou em ir para tal lugar, ele conta para o rei e eles saem. Então, é interessante, irmãos. Esse é o Eliseu, né? Mas o personagem, né? Agora, né, eu falei da visão de Eliseu que Deus dava para ele, claro, né? Mas o personagem aqui do versículo é o servo de Eliseu. Porque o servo de Eliseu tinha miopia espiritual. Ele não conseguia enxergar. Ele via todas as coisas que aconteciam ali, que Deus estava guiando o povo e ele ajudando Eliseu, mas de repente ele sai numa determinada cidade e olha e vê que a cidade está cercada do povo da Síria, né? Os inimigos. E aí ele pensou: não, dessa vez nós não vamos escapar não. E ele começa a ficar preocupado. Então ele fala com Eliseu: Senhor, olha, a cidade está cercada. E Eliseu vê o desespero do seu servo. E o que ele fala com ele? Estão com a gente muito mais do que eles. Os que estão conosco são muito mais do que eles.
Uau! E quem é esses outros que ele não via? E aí, o que Eliseu faz? Ele ora a Deus e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Puxa vida, que passagem tremenda. E então Deus abre os olhos, Deus tira a miopia espiritual daquele servo. E o que a Bíblia fala que ele viu? Carruagens de fogo cercados em volta de Eliseu. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus a quem servimos. Às vezes a gente não vê, às vezes a gente passa por problemas, a gente vê coisas e a gente se desespera e se preocupa, e de repente a gente olha e fala: puxa vida, o que será de mim agora? Eu estou frito, né? Como é o ditado. Mas e se a gente pudesse ver estas hostes celestiais ao nosso redor? Irmãos, olha, as coisas aparentemente podem parecer difíceis, podem parecer duras, desafios vão vir na nossa vida, mas nós temos que ter a fé, né? A fé de Abraão, a confiança de Eliseu, né? O poder que vem de Deus, ele está disponível a nós. É só a gente buscar, é só a gente pedir, é só a gente ter fé que ele está disponível para nós. Vamos falar do último personagem. E esse é Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículo 25. Não é só o Eliseu que tem nome de personagem forte não, viu? Eu também tenho. Daniel é um nome que meu pai tinha prazer em passar para as pessoas. Quando alguém perguntava: qual é o seu nome? Porque o primeiro nome dele é Sebastião, mas ele nunca dava o nome de Sebastião. Ele na realidade, eu não gosto de falar a palavra odiava, mas ele detestava o nome Sebastião. Então, só mesmo quando tinha que assinar e passar o nome para alguma, ele dava o nome de Sebastião. Ele gostava de Daniel. Então ele era conhecido como irmão Daniel na igreja, né? Mas essa passagem não fala de Daniel. Está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. Essa vai ser a nossa última passagem nessa manhã. Daniel 3, 25 nos fala, né, nos conta a história dos companheiros, amigos de Daniel, quando eles foram lançados na fornalha ardente. Essa passagem eu vou ler. Diz assim, versículo 25: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Uau! O que aconteceu com Nabucodonosor nesse momento? Deus abriu os olhos, ele pôde ver ao nosso Deus Criador, a Jesus, passeando ali no fogo, junto com aqueles jovens que nem as suas roupas não tiveram nem cheiro de fumaça, né? Já pensou? Puxa vida, que Deus maravilhoso nós temos, né? Amém. Nabucodonosor pôde enxergar que não havia nenhum Deus nesse mundo a não ser o nosso Deus. O nosso Deus, ele faz o impossível. O nosso Deus, ele pode fazer coisas que contraria as leis da ciência, né? Tem pessoas que falam assim: não, a ciência não pode, as leis da ciência foram criadas por Deus, né? Eu tenho um amigo que às vezes fala isso, e eu falo com ele: olha, entenda, Deus é Deus, ele pode fazer, ainda que ele criou algo, ele pode mudar para salvar a gente, por amor ao ser humano, ele pode fazer qualquer coisa, entende? Então a lei da ciência, a lei da gravidade, claro que Deus calculou isso muito bem feito para que hoje a gente pudesse viver aqui perfeitamente como nós vivemos, né? Mas ele faz pessoas passar no fogo sem se queimar, ele faz pessoas passarem no mar a seco. Irmãos, olha, eu já estou dando a dica da música que eu quero que nós usamos para concluir essa mensagem nesta manhã. A irmã já captou ali a mensagem, né? É uma música que a gente ouve todos os dias, pelo menos um pedacinho, né, na mensagem lá do Ivan Saraiva. O irmão César manda pra gente as mensagens pela manhã,
e aí passa um trechinho dessa música. Eu preciso do irmão Vanderli, não estou vendo ele aqui, ele vai colocar a música para nós daqui a pouco. Mas antes da gente cantar, eu separei aqui a letra, separei a letra para a gente meditar um pouquinho. Porque às vezes a gente canta, a gente gosta da música, a gente vê uma frase, mas a gente talvez às vezes não percebe que palavras profundas nós estamos cantando, né? A música do nosso xará, do meu xará, né? Jefferson Pilar, ela fala assim: eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi o quê? Confiar. Isso é ter visão espiritual, ainda que a gente não veja, mas a gente confia que lá na frente Deus preparou algo para nós, né? Depois ele continua: eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Oh, glória a Deus! O justo viverá pela fé, irmãos. Nós temos que pensar nisso. As coisas ruins vão vir. Nós não vamos pensar que vai ser tudo mil maravilhas, não. Mas a fé em Deus é que vai nos manter firmes até aquele dia. Amém? Aí a música continua: muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe e não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que eu posso ver. A fé não é aquilo que eu vejo, né? Como diz lá em Hebreus. Mas crer que o impossível vai acontecer. Amém. Vou falar igual nossos irmãos. Oh, glória! Glória a Deus. Me ajude a crer. Essa música é muito inspirada, né? Essa parte aqui, essa frase aqui é para nós. Tem hora que às vezes a gente não crê, né? Me ajude a crer, Senhor, que isso realmente vai acontecer. Aí depois vem o coro que nós já lemos. Depois mais embaixo: muitos duvidam, essa parte eu já li também. Depois vem uma outra frase aqui, um outro parágrafo: e se a doença não curar? E se o emprego não vingar? E se o filho não voltar? Mesmo se meu barco naufragar? Mesmo se a minha empresa afundar? Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém, amém. Vamos cantar essa música?